Oi, gente, tudo bem? Começamos agora 2026, novos assuntos pra gente refletir e a vida continua, né? Virou o ano, o que der pra gente começar diferente, vamos começar, mas a vida tem que ser vivida. E eu tava pensando aqui, porque eu acabei de ver um filme na Netflix chamado O Pior Vizinho do Mundo. Tava ali como comédia, eu queria assistir uma comédia, né? Tava hoje domingo, tava tranquilo, queria assistir uma comédia. A tradução não foi fiel ao título, porque o título em inglês fala um homem chamado Otto, né? E aí eu vi esse filme, não vou contar sobre o filme, quem quiser assistir, assista. É uma reflexão sobre a vida muito interessante. E me fez pensar sobre a vida. Não que não pense, porque eu começo a acreditar que quando a gente chega numa certa idade, quando a gente passa por algumas coisas mais pesadas na vida, a gente começa a refletir sobre a vida. O quanto a vida ela é rápida, o quanto a vida ela é fugaz, o que realmente importa, qual é realmente a nossa felicidade, o caminho que nós estamos andando, se está certo, não está certo, estou caminhando certo, não estou caminhando certo. Eu tenho algumas reflexões sobre a vida, mas eu percebo que isso é porque a gente vai chegando uma certa vivência da vida. Não que eu me sinta velha, não que eu me ache velha, mas eu tenho mais de 40 anos. Mas eu vejo então, os meus filhos crescerem, né? Eu tenho um filho com muita diferença de idade, então uma já está indo para a faculdade, enquanto o outro ainda nem entrou no primeiro ano. E eu me apego muito, sabe? Olhando eles, a diferença entre eles, a vida que eles começam a andar por si próprios, sabe? Vejo meus pais envelhecerem, mas estão comigo. Vejo a minha avó materna, que ainda está viva, e ela está perto. E eu vejo, e aí eu sinto coisas que eu vivi na infância, na adolescência, sabe? E aí eu vi esse filme que retrata da vida, das relações, porque para mim, cada vez mais que eu reflito sobre esse assunto, estudo sobre esse assunto, eu vejo que o mais importante na nossa vida são as relações que a gente tem, relações que a gente cria, relações que a gente mantém, sabe? Porque ninguém vive sozinho, ninguém, sabe? E se você tem uma boa relação com quem você ama, com quem você gosta, isso é realmente muito importante. E eu acho que é o que sustenta o ser humano, com todas as dificuldades que a vida apresenta. Porque não importa a sua condição financeira, não importa a sua religião, não importa a sua cultura, não importa nada. Todo mundo vai ter dificuldades na vida, né? E você consegue passar pelas suas dificuldades, lógico, com o seu amadurecimento emocional, mas com as suas relações saudáveis, né? Elas te motivam, elas te ajudam, em muitos momentos elas te carregam, mas que são realmente muito importantes. E esse filme falou disso, sabe? Falou sobre essas relações, o quanto isso é importante. E aí eu estava analisando com a minha própria vida, né? Me deu até uma nostalgia, uma felicidade ao mesmo tempo emocionante, sabe? De que às vezes a rotina que eu vivo, de cuidar de filhos, de cuidar de casa, que em alguns momentos que são um pouco sufocantes e são um pouco estressantes, mas o quanto isso me faz bem, o quanto isso me alimenta, o quanto eu vou sentir saudades disso, sabe? De viver esses momentos, de dobrar uma roupa do meu filho e guardar na gaveta, de brigar com a bagunça, sabe? De levá-lo para a escola, de buscá-lo. É uma coisa muito... eu não sei colocar em palavras dentro de cada um, sabe? Então eu fico vendo o que a minha mãe viveu.
que minha mãe teve 3 filhos, né? Eu sou a mais velha. Então também todos saíram de casa. Como foi começar? Ela e meu pai começaram o relacionamento só os dois e vão terminar só os dois, né? Porque os filhos vão viver suas vidas, têm sua casa, elas têm suas famílias, né? Não que a gente não mantenha as relações, mas também quanto o casamento tem um peso dentro da nossa vida. Porque os casamentos que são duradouros, você vive muito mais casado do que só você mesma. Ou às vezes nem só você mesma, você viveu sua infância ou adolescência com seus pais ali e logo você já casou e viveu longamente com o seu companheiro, com a sua companheira, né? E você ali tá com aquele companheiro no qual você ama, no qual é o amor da sua vida, realmente é o seu companheiro, né? De vida, que viveu com vocês que vive com a gente em todas as fases, né? O quanto essa relação também é muito importante, né? De a gente ver que o corpo físico modifica, ele envelhece, você pode ficar doente, mas continua aquela mesma pessoa, né? No qual você teve aquele primeiro encontro, né? Nós amadurecemos, nós mudamos de pensamento, de opiniões, mas as relações são realmente importantes e essenciais na vida de um ser humano, sabe? Porque é com isso que a gente constrói um caminho mais saudável de se viver, onde você consegue enxergar os seus obstáculos um pouco menores do que realmente são. Às vezes você tem grandes ajudas para ultrapassar esses obstáculos, né? E a vida ela é mais alegre, ela é mais segura, ela é mais confortável, sabe? Porque ao mesmo tempo em que eu dou tanto valor à vida, eu percebo cada vez mais que o presente é o mais importante. O que você vive, o agora, não tem como, ele não volta. Ele não volta. Um segundo que passou, ele não volta. Então, a gente tem que saber, ao mesmo tempo, viver aquilo ali com tanta intensidade de estar presente, sem realmente esquecer do futuro, né? Eu digo não com situações que você, então hoje é o último dia da minha vida, vou viver sem responsabilidade. Não, não é isso. É aproveitar o momento, é você estar ali presente. Então, você está ali no almoço com seus pais, esteja ali. Você está ali num parquinho com seus filhos, estejam ali. Você está ali jantando com seu marido, esteja ali. Você está ali fazendo seu exercício, fazendo algo que você goste muito, que também te dê muita felicidade, muito prazer, esteja naquele momento. Então a gente tem que aproveitar o máximo o momento que temos hoje, porque ninguém sabe quando não vai estar aqui, ou quando o outro não vai estar mais aqui, né? Então aproveite, viva a vida mais presente, consiga se colocar mais, tenha a sua posição, os seus pensamentos, fale mais o que pensa, faça mais do que goste, saiba dizer não, sabe? Viva uma vida mais a sua cara, né? Viva uma vida mais do seu jeito, não querendo agradar o outro. Não estou falando para desrespeitar, mas não queira ficar sempre se moldando ao outro, ao jeito que o outro é, ao jeito que o outro age. Ele só me escuta assim. Não. Porque a vida passa e eu tô vivendo momentos de ter pais mais envelhecidos. Eu tenho uma avó junto comigo e nessas conversas que eu gosto muito de conversar, eu vejo o que passa pela cabeça, como viveu a vida, sabe? O que é realmente mais importante. Cada vez mais eu vejo que o material não é tão importante assim, né? Não que você não tenha que pensar no seu futuro, não é isso. Mas que não queira se dedicar 100% da sua vida a isso. Não. Eu vejo que não é o caminho. E eu vejo que as relações são importantes, né? Eu vejo quanto é importante ser mais você mesmo. Então, quanto mais eu sou
Quanto mais eu me enxergo, bem melhor eu enfrento a vida, menos traumas eu tenho, menos os sis. Ai, se eu tivesse, se eu... Não, sabe? Então, assim, menos eu me arrependo, ou menos eu me comparo, sabe? Então, seja mais você, encare sua vida como única nesta vida, né? Com esse CPF, digamos assim, né? Encare essa grande oportunidade de estar aqui no planeta Terra. Encare como um presente, né? Um presente de Deus estar aqui, vivo. Muita gente com saúde, muita gente com grandes oportunidades de viver. Então, esse filme me fez pensar mais ainda, me tocou mais ainda no momento que eu tô, né, nessa vibe, sabe? De pensar mais na vida, de ser mais grata ao que vive, sabe? De não deixar muito que energias negativas, pensamentos, notícias interfiram muito no meu dia a dia. Mas nesse ciclo, nessa fase de dar valor ao que eu tenho, que é muita coisa: saúde, família e o peso que isso tem, sabe? Não reclamar de barriga cheia. Então esse filme me fez pensar muito em enxergar o que eu já estava enxergando, mas dar mais força nesse caminho, que realmente é isso daí, né? As relações que você já tem é tão importante, porque a idade vai chegando, a velhice vai chegando e no fim o que importa são as relações. A quem você ama e quem te ama está perto, está ali se importando, está ali se preocupando, está ali te amando, e você também, óbvio, né? Então eu achei isso demais, e venho cada vez mais concluindo o quanto é importante as nossas relações, e eu falo que principalmente da família, principalmente ali casamento, principalmente ali os parentes mais próximos, sabe? Que é onde a gente pode meio que se apegar, meio que se agarrar, mas ao mesmo tempo aprendendo, sendo a gente mesmo. Tá bom, gente? Reflitam, qualquer coisa, vejam um filme, O Pior Vizinho do Mundo, na Netflix. Tá bom, gente? Beijo.